Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos iniciando mais um estudo da nossa série de estudos semanais. Hoje nós vamos seguir na sequência com o estudo do livro Horizontes da Mente, na semana 3, livro de psicografia de João Nunes Maia, de autoria do Espírito Miramês. O capítulo que nós separamos para o estudo de hoje, ele se chama Confidência. E é muito interessante, nós vamos, nos próximos 3 slides, destacar as principais colocações que nós destacamos do livro, do capítulo, convidando desde já aqueles que quiserem para aprofundar, para ler esse capítulo, que é realmente muito interessante. Como ele ficaria muito extenso para a gente poder colocar aqui ele completo, nós separamos esses pontos que a gente entende que refletem o conteúdo do capítulo e nós vamos refletir aqui sobre ele nos próximos slides. O capítulo Confidência, o Miramês abre o capítulo falando que confidenciar é fazer com que o outro participe dos nossos segredos e que o cuidado deve acompanhar. Então, pontos muito importantes que nós vamos abordar sobre a fala, a vigilância, a prudência no falar, sobre a mente do outro e o cuidado que nós devemos ter, tanto para quem fala, mas também para quem ouve, nesses momentos de confidências, de diálogo, de conversação que nós travamos cotidianamente aí com os nossos companheiros. Então, para começar, todo o capítulo do livro Horizontes da Mente, ele sempre destaca uma frase que está ao longo do capítulo. A primeira que eu trouxe é exatamente a frase de destaque do capítulo. Vamos ler que depois eu vou falar para vocês o motivo da gente ter dado esse destaque logo de cara aí com a frase que Miramês nos traz no destaque ali do capítulo Confidência, que fala sobre a palavra. A palavra é como lâmina de gilete ou navalha, que embeleza o rosto para sorrir, como pode em mãos inábeis fazer chorar de dor. Então olha que importante essa frase que, como eu falei, sintetiza aí a mensagem que o capítulo Confidência nos traz. A palavra é o instrumento, mas quem decide, tem a liberdade de usar o instrumento de uma forma ou de outra, claramente é o espírito. Me fez lembrar, inclusive, uma comparação, uma analogia que eu gosto muito, com a própria enxada. A enxada é um instrumento de trabalho do lavrador, que cultiva, que trabalha a terra, que semeia na terra através do uso da enxada. Ou pode ser usada também como elemento de agressão ao outro. Então, a questão está no instrumento em si, está na palavra. O mau uso entre aspas, culpa da palavra? Claramente que não, mas sim responsabilidade de nós, espíritos, da forma como nós empregamos esse instrumento. O capítulo fala de uma forma muito interessante, que a fala é uma sublimação do espírito, ou seja, engrandecimento do espírito, uma conquista que o tempo permitiu pela vontade de Deus. O tempo consagrou pela vontade de Deus essa conquista, que é a fala para nós. Então, a forma como nós utilizamos é responsabilidade e cabe a nós, espíritos, claramente fazer o melhor uso desse instrumento tão importante de interação na nossa sociedade. Então, outro ponto que eu destaquei fala sobre a prudência, ou seja, o cuidado no falar. Vamos ler ali o segundo destaque. A prudência no falar é nota harmoniosa por demais necessária, tanto para quem transmite
quanto para quem ouve, né? Então, esse cuidado no falar, né, ele cabe, lógico, a quem está falando, mas também a quem ouve, né, porque depois, em um segundo momento, certamente também falará a respeito daquela mesma questão, né? Então, o cuidado nesse momento, né, já destacando, né, aquela fala anterior, né, que a gente colocou, né, sobre, né, esse cuidado que nós devemos ter, como Miramês destacou, por demais necessário, né? O cuidado com os assuntos que nós selecionamos, com as ideias que nós formamos e também com a condição que o outro tem de ouvir, sobre aquele determinado ponto que eu vou abordar, né? Então, o cuidado, a prudência no falar é algo muito importante e que tem a ver com o próximo ponto ali também, né? Que fala sobre a mente alheia, né? Pois a mente alheia, segundo Miramês, né, é um campo imenso de emoções, onde as ideias surgem como sementes caídas em solo fecundo. Ou seja, a mente alheia, olha que comparação importante, né? A mente alheia é como um campo imenso em que eu vou, né, semear, né, solo fecundo, né, que Miramês compara, ou seja, qual a condição, né, do outro que está recebendo aquelas ideias, a minha fala ali que vai, né, carregando um magnetismo, carregando as ideias que eu estou expressando, né? O cuidado é fundamental nesse momento. Será que o outro tem condições, né, de receber, né, aquela revelação, aquela fala da forma que eu estou colocando naquele momento, né? Então, imaginem, né, uma ideia incendiária, né, num campo propício para o alastramento, né, do fogo, né? Então, é exatamente isso que a gente quer representar, né? Muitas vezes a mente do outro também, numa outra comparação, né, como um tanque de combustível e aguardando apenas, né, que aquele fósforo riscado caia ali para produzir a explosão, né? Então, esse cuidado, essa prudência, essa análise, né, entender a condição do outro que está me ouvindo, é fundamental nesse momento, né, para que a gente possa atuar sempre como de forma, como o texto vai destacar mais à frente ainda, né, sempre como se espera do verdadeiro cristão, né, que é motivando, encorajando, levando sempre uma palavra de soerguimento, né, e não levando o outro à derrubada. Também destacamos, né, sobre o aprender a conversar, vamos ler ali. Aprendamos, pois, a conversar com quem possa nos ouvir, procurando sentir as suas mais profundas necessidades e tocando-as de leve, de modo que a alma se encoraje para as lutas do dia, de maneira que o espírito se reconforte nas conversações e as suas forças se renovem no intercâmbio magnético que se processa pela fraternidade, né? Então, a nossa fala, quando ela é dirigida ao outro, ela carrega o nosso magnetismo, né? Por isso que é a importância de nós cuidarmos, né, do nosso sentimento, né? Termos o sentimento em equilíbrio, pois ele, né, o sentimento em desequilíbrio, o magnetismo que irá na minha fala será carregado, né, de um magnetismo de desequilíbrio, enfim, não benéfico ao outro, né? Então, o que está falando Miramês nos fala nessa parte, é que é importante que a gente entenda a necessidade do outro, né, e toque-a de leve. Olha que termo interessante, né? Sempre encorajando, sempre estimulando e levando até o outro aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim, né? Então, para isso, a importância de nós aprendermos a conversar de olho nessas questões que foram colocadas, né? Sobre a vigilância nas comunicações, a importância da vigilância, né, como o estudo que a nossa companheira Joselma fez essa semana, né?
a importância da vigilância no falar com o outro, né? Usemos a vigilância como emblema em todas as comunicações que porventura tivermos com os outros, para que não as tornemos maledicências, deturpando assim os bons princípios dos outros. Falar é sagrado e falar bem é divino, né? Então, nesse momento, eu destaco, né, o ligar o espectador, né? O que eu quero dizer com isso? É nos colocarmos, né, como vigilantes, né, atentos àquilo que eu estou transmitindo ou que eu vou transmitir para o outro, né, selecionando as ideias, os pensamentos, né. Num outro livro, O Horizontes da Fala, Miramês fala que é responsabilidade do homem de bem vigiar aquilo que pensa, fala e faz, né? Então, como homens de bem que pretendemos ser, né, a importância da vigilância não só, né, na nossa fala, mas nas etapas anteriores, né, no nosso pensamento, na fala e, obviamente, naquilo que nós fazemos, né, nas nossas ações. Sobre a mente em perturbação, né, o trabalho, e é sobre isso que a obra faz, por isso que nós quisemos, né, trazer para os nossos estudos semanais aqui sempre um capítulo dessa obra que é importantíssima para nós, né, sobre a mente, né, o trabalho que nós devemos ter, né, com relação ao nosso campo mental, a nossa conduta mental, a formação das ideias. É sobre tudo isso que essa obra fala, né? E olha o que Miramês coloca nessa questão, né, sobre a mente em perturbação, né? A mente em perturbação põe em perigo todo o corpo, disseminando veneno por todos os centros de força, né? Nesse destaque eu lembrei da célebre frase, né? A mente sã, corpo são, né? E nós sabemos, né, que todos os efeitos que a mente em desequilíbrio provoca sobre os nossos centros de força, né? E aí o termo que Miramês usou, né, bem correto, espalhando esse veneno, né, em forma de desequilíbrio para os nossos centros de força e produzindo todos os efeitos que nós sabemos, as consequências, né, desse desequilíbrio nos centros de força. Então, buscar o equilíbrio da mente, né, e isso é um exercício, mais uma vez, né, que nós destacamos, né, não é exercício fácil, mas que cabe a nós buscar, fazer, né, nos colocarmos conscientes dessa necessidade, né. O primeiro passo que nós precisamos saber é que eu preciso desse trabalho, né, preciso me dedicar a essa questão, e é isso que a obra nos traz com grande destaque, né? Sobre o som que nós articulamos. Cada som que nós articulamos carrega consigo o timbre daquilo que somos e voltará a nós por justiça como outro igual. Olha aqui, que eu até chamaria do efeito bumerangue, né? Olha que destaque importante, né? Cada som que nós articulamos carrega a nossa marca, né? E voltará a nós por justiça, né? Então, a boca fala do que o coração está cheio. Por isso é que, né, quando Miramês coloca, né, que o som carrega o timbre daquilo que somos, né, nós vamos falar daquilo que nós somos, conversar sobre o que nós somos por dentro, revelar aquilo que nós somos por dentro, né? Então é por isso também que esse trabalho, né, é tão importante dentro de nós mesmos, né, na nossa intimidade. Saber falar com dignamente é participação nossa. Mais uma vez, né, a fala adequada, ela cabe a nós, é nossa responsabilidade. A culpa não é da palavra, né, a culpa não é do instrumento, né, a responsabilidade é do espírito, né. Eu falei sem pensar. Não é bem assim, né? A fala é uma expressão, uma conquista, uma expressão do espírito, e a ele deve ser atribuído todas as suas consequências. Então, a participação é nossa, né? E finalizando, já que nosso tempo está esgotando, né? Sobre o nosso guia real, Jesus, o nosso Jesus, o Cristo, né?
Miramês fecha o capítulo falando: jamais esqueçamos de convidar Jesus para participar das nossas conversações, né? E o que é convidar Jesus para participar das nossas conversações? Durante a fala, vivenciarmos o Evangelho, as lições de luz que ele nos trouxe, né? Eis aí o convite, né? Para que Jesus compartilhe conosco as nossas conversações, né? No livro Horizontes da Fala, né? Miramês fala que a fala na dimensão de Jesus, ela significa levantar os caídos, consolar, encorajar o outro, né? Então, eis a fala bem utilizada, né? E nesse momento, certamente, fazendo com que Jesus participe conosco das nossas conversações. Muito obrigado e até o próximo estudo.